Aleluia. Capítulo de número 6 do livro de Isaías. Vamos ler a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram, hein? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Livro de Isaías, bem no meio da tua Bíblia aí. Um dos maiores livros da Bíblia. É um livro interessante, porque o livro de Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Então o livro de Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia. Aleluia. Isaías, o profeta messiânico, profeta palaciano, que profetizou em Judá. Vamos ler a partir do versículo 1, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os irmãos podem repetir isso comigo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Verso 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem acompanhou a leitura, diga aleluia. Pode se assentar, por gentileza. Amém. O Senhor é bom. O tempo todo, né? E o tempo todo, o Senhor é bom. Presta atenção, irmãos, eu quero alguns minutos da sua atenção. Não se preocupe que eu não vou demorar, mas eu quero que você redobre a tua atenção, que eu tenho uma mensagem para o teu coração nessa noite, nesse livro. Esse capítulo, o 6º capítulo do livro de Isaías, ele inicia falando da morte de um rei. Não sei se você percebeu isso, mas ele conta a visão que o profeta Isaías teve no ano da morte do rei Uzias, que foi um dos reis de Judá, o reino do sul em Israel naquela época. Isaías foi um profeta. E no ano da morte desse rei, nós precisamos entender primeiro quem foi o rei Uzias, para entender a relevância e a importância da visão e da visitação de Deus na vida do profeta Isaías neste ano. Quem foi o rei Uzias? A história do rei Uzias está no capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Quando você chegar em casa, você leia a história dele. Mas o rei Uzias, ele foi um rei que trouxe muita prosperidade para a nação de Israel. Na nação, o povo escolhido de Deus naquela época. Uzias, presta atenção, foi um rei que quando subiu ao trono aos 16 anos de idade e reinou até os 68, fez a nação de Israel prosperar em todos os níveis. Então a nação prosperou, por exemplo, militarmente, belicamente. Ele construiu escudos, construiu armas para os soldados, restituiu a posição militar do exército de Israel. Foi um grande chefe militar. Ele empenhou campanhas militares e foi um dos reis de Israel que foi mais sucedido nas campanhas em que ele empregou. E nós sabemos que isso não é difícil. Eu, por exemplo, que falo a você, sou militar, e sabemos que você pegar uma nação destruída e levar para um patamar altíssimo de nível militar é difícil. Mas o rei Uzias, com a graça de Deus, conseguiu fazer isso para a nação de Israel. Ele fez a nação prosperar economicamente. As pessoas iam fazer o rancho, levava R$100 e voltava com um carrinho cheio.
No mercado. Quem hoje faz isso, diga aleluia. Não, né? Você vai R$100, volta com 3 balas e um leite, se der para trazer o leite. Então, não era, o rei Uzias não fez isso, ele fez a nação prosperar economicamente. Diz a palavra no versículo 5, lá de 2 Crônicas, capítulo 26, que porque Uzias decidiu buscar a Deus, Deus o fez prosperar. Porque Uzias tomou uma decisão, buscar ao Senhor Deus. Primeiro passo para a tua prosperidade: decida buscar a Deus como nunca antes. Primeiro passo para a tua prosperidade em 2023: decida buscar a Deus como você nunca buscou na tua vida. Seja um crente firme na igreja, firme com o teu pastor, firme na leitura bíblica e na oração, e Deus vai te prosperar. É o segredo de Uzias. Mas quando Uzias morre, aqui no versículo 1, a morte dele, ela representa um desastre para a nação. Junto com a morte do rei Uzias, nós vemos a morte da esperança de um povo. O rei Uzias, quando ele morre, ele traz uma crise geral, porque o povo que até então estava com um rei maravilhosamente perfeito, que buscava ao Senhor e fazia a nação prosperar, de repente sai a notícia no jornal: o rei Uzias está leproso. No final da sua vida, o rei Uzias morreu leproso, afastado da cidade. Por quê? Porque ele se envolveu em assuntos que não eram dele. Diz a história desse rei. A palavra diz que ele entrou no templo e ofereceu o sacerdócio, isto é, ele fez um ofício que não era o ofício dele. E como castigo, Deus derramou lepra sobre a pele dele, ele morreu leproso. Aqui uma observação, abrindo parênteses, está o perigo da política entrar para os meios da religião. Preste atenção, você tem que prestar atenção para você não entender errado o que eu estou dizendo. Acompanhe o raciocínio. Não há nada de errado em a religião entrar para a política. Não. Davi era um homem de Deus e foi um dos melhores reis. Salomão, um homem de Deus, foi um dos melhores reis. Nós tivemos políticos, Nicodemos, e grandes políticos na Bíblia, no livro de Atos, que eram cristãos fervorosos, e foi maravilhosamente incrível como aqueles cristãos defenderam as pautas cristãs no meio da política. Eu estou dizendo que a Bíblia me mostra que o problema é quando a política vem se envolver com a religião. Deus castigou Uzias porque ele era um rei, ele não era sacerdote, ele não era pastor. Ele não deveria abrir o culto nem fazer nada, porque ele era um político. Mas ele resolveu fazer isso. E Deus castiga esse rei. E aí, depois que ele morre, a nação entra em crise. Crise em todos os sentidos. Primeiro, crise política. Porque com a morte do rei Uzias, você percebe na história de Israel que os próximos reis são reis maus. Presta atenção. Ah, pastor, você está pregando um negócio lá de Israel. Amanhã eu tenho boleto para pagar, nem sei... Não estou nem aí com o que o senhor está falando. Não, presta atenção que eu vou chegar para a tua realidade. Eu vou chegar para Camobi, Santa Maria, nesse dia 13, domingo, 2022. Não se preocupe. Só preciso trazer um contexto bíblico para você. Então, quando Uzias morre, ele traz crise, primeiro, política. Você recebe outros reis maus. Manassés, por você que lê a Bíblia, né? Manassés foi um rei mau. Acás foi um rei terrível. Crise política. E Isaías está vivendo essa crise, ele está vendo a sua nação desmoronar. Crise geopolítica também, porque com a instabilidade política, as outras nações começam a dominar Judá, a atacar o Judá, por exemplo, os assírios. Crise econômica, a inflação subiu no reinado, as pessoas iam no mercado, não conseguiam nem comprar carne para alimentar seus filhos, uma crise nesse sentido. Aconteceu com a nação de Israel, em Isaías capítulo 6, esse é o contexto. É um contexto também de crise moral. Crise e decadência moral na sociedade. Se você ler os primeiros 6 capítulos de Isaías, você verá uma crise moral na sociedade. Um esfriamento. Isto é, a sociedade de Isaías foi uma sociedade que passou pelo processo de decadência moral. Que processo é esse, pastor? É um processo que se constitui de 4 etapas. A primeira etapa é quando a igreja e a sociedade começa
a tolerar princípios que são contrários à palavra de Deus. A segunda etapa é quando a igreja e a sociedade começa a relevar os princípios que são contrários à palavra de Deus. Decadência moral. Posteriormente, esses princípios que são contrários entram para dentro da igreja e por último acontece uma inversão de valores. O que é errado, o que antes era errado, hoje é certo. O que hoje é certo, depois se torna errado de hoje para diante. Tem um pastor que diz, que o que essa geração tolera, aprova, a próxima geração vai receber como normalidade. Então a decadência moral e decadência espiritual. O povo de Israel estava afastado do Senhor, as igrejas estavam vazias, o povo havia se desviado, estava todo mundo no pecado. Isaías vem os primeiros 6 capítulos falando: ai de vocês, geração incrédula, ai de vocês, Judá, ai de vocês, beberrões, ai de vocês que têm se prostituído nas ruas, ai de vós. Isaías vem falando no capítulo, até o capítulo 6. Resumindo, o contexto de Isaías pode ser resumido em uma palavra, repita comigo: morte. Repita: morte, para você gravar e não dormir. Morte. Esse é o contexto de Isaías 6. A nação está por um processo de morte, no ano da morte do rei e da morte da nação. Contexto de morte. Agora, eu não sei se você percebeu no versículo 1, mas no mesmo ano em que a morte se instalou na nação, no ano da morte do rei Uzias, acontece depois da vírgula um acontecimento que nunca havia acontecido na vida do profeta. No ano da morte do rei Uzias, no ano da morte política, geopolítica, econômica, financeira, no ano da morte moral, do ano da morte espiritual, no ano da morte, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. No ano em que a morte se instalou na vida da nação e na vida do profeta, o profeta recebe uma visitação sobrenatural de Deus. Porque é no ano da morte, é no ano da crise, que Deus normalmente se manifesta em nossa vida. Você está vivendo o ano da morte na tua família? Você está pensando que 2023 vai ser o ano da morte para o Brasil? Você está pensando que você está vivendo o ano da crise da morte na tua vida? Eu quero te dizer, 2023, se é o ano da morte, também será o ano da visitação do Senhor, na tua casa, na tua família e na tua vida. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No final de 2023 eu quero você contando lá, final de 2023 não. Daqui a 10 anos eu quero você contando lá para os teus netos: meu filho, lá em 2022, no ano da morte do Brasil, eu vi o Senhor. No ano em que a morte veio, a visitação de Deus também veio. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Isso nós chamamos em teologia de epifania. O que eu falei? Qual a palavra? Epifania. O que é isso, pastor? É uma visitação e uma manifestação sobrenatural de Deus na nossa vida. E a minha oração para você é que você viva mais epifanias nesse ano de 2023. Mais visitações de Deus. Quando você está passando por crise, é naquele momento que Deus se revela. Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Agora, a visão de Isaías é uma visão tríplice. É uma visão que se constitui de 3 etapas, a visão do profeta. Ele tem uma visão tríplice a respeito da glória de Deus. Primeira etapa da visão, primeira visão que Isaías tem. Ele tem no ano da morte. Lembrando, estou falando do ano da morte. Ele recebe uma visão clara do governo divino. Para você que está anotando, pode anotar. Coloca aí, número 1. No ano da crise, primeira visão, uma visão clara do governo divino. É isso que você precisa ter quando você está passando por crise. Aqui eu quero falar para aquelas pessoas que já passaram, que estão passando, e se ainda não passaram, e se não estão passando, pode ter certeza que você vai passar por um período de crise.
Porque você é ser humano assim como eu. Então você está sujeito a problemas. Aleluia. Quem aqui tem problema para resolver? Levanta a mão, deixa eu ver. Algumas pessoas, ó. Bem-vindo ao clube dos seres humanos. Significa que você é ser humano, você tem problema. Caso você não tenha nenhum problema para resolver, está tudo perfeito na tua vida, irmão. Só estenda a tua mão para cima que Deus te leva, porque é só isso que falta. Todos nós, enquanto estamos na terra, temos problemas para resolver. E passaremos por crise. Então aqui eu quero te dar 3 segredos para você passar pelo período da crise sem esmorecer e sem perder a tua fé. 3 lições que eu quero te ensinar. A primeira, tenha uma visão clara do governo divino. Isso está no versículo de número 1. Nos ensina isso. Você que está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Versículo 1. No ano em que morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isto é, olha, presta atenção, olha para cá. Não sei se você entendeu, mas no ano que a morte veio, Isaías vê 2 tronos. No ano em que a morte imperou na vida do profeta, eu posso descer aqui, pastor? Isaías viu 2 tronos. Um desses tronos estava vazio e o outro estava ocupado. No ano da morte, no ano da crise, Isaías vê o trono dos homens vazio e ao mesmo tempo vê o trono de Deus ocupado. Mostrando para nós que por mais que o trono dos homens esteja falido e vazio, o trono de Deus ainda permanece no mesmo lugar. Por mais que os homens ainda não tenham governantes, ainda existe um governante sobre um alto e sublime trono. Por mais que o trono humano esteja decadente, por mais que o trono humano esteja caído, o trono de Deus permanece no mesmo lugar. Ainda existe um rei que governa o universo. No ano da morte do rei humano, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isso mostra para nós que Deus ainda está governando, mesmo quando a crise e a morte se instalam em nossa vida. E é importante você entender isso. Por quê? Porque hoje no nosso Brasil e no nosso mundo, parece que as coisas estão desgovernadas. Sim ou não? Parece que as coisas estão desgovernadas. De todos os sentidos. Estou falando de todos os sentidos. Não estou falando de partido político. Eu não tenho partido nenhum, não tenho político nenhum. Eu sirvo a um rei que não é humano. Então eu não deposito a minha esperança em homens. A minha esperança está em Deus. Então se você tem seu partido, a glória a Deus, fica com o seu partido. Eu não estou falando de partido político nenhum. Não estou falando de política. Eu estou dizendo que o trono que governa a nossa vida está no alto e sublime lugar. Então, o mundo parece que está desgovernado. Até mesmo, por exemplo, agora tivemos a pandemia, Covid-19, e o mundo parece que ficou desgovernado. E o contexto do Brasil hoje parece que é um contexto desgovernado. Desgovernado em todos os sentidos, como eu falei. No nível político nós temos, às vezes, descontroles. No nível econômico, você percebe que às vezes teu dinheiro está valendo cada vez menos. Um descontrole cultural, um descontrole... Hoje, esses dias eu tive no meu emprego numa cidade, e fui precisei ir no banheiro, né? Fui no banheiro, era uma escola de crianças pequenas assim, não eram de colo, mas era um jardim de infância. Entrei num dos banheiros, eu acho que era de criança bem pequena, porque o vaso sanitário era bem pequenininho assim no chão, tinha uns 3, 4, um do lado do outro. Né? Me falaram que eu podia entrar ali para poder utilizar. Quando olhei para a parede, era uma criança só de crianças pequenas. Um monte de xingamento, palavrões dos mais terríveis que eu não posso nem falar ali fora para você. Que as crianças escreveram na parede uma para outra. Crianças assim, ó, de colo. Palavrões terríveis, xingamentos horríveis, que crianças pequenas estavam escrevendo e xingando uma outra na parede, escrevendo. Então você percebe uma decadência cultural que até a escola impõe nos seus filhos.
Uma decadência não só econômica, cultural, mas uma decadência religiosa também, nos altares, na igreja. Essa é a sociedade que nós temos hoje. Todavia, eu quero te dizer, o trono dos céus não está vazio. Você pode perguntar para mim, pastor, mas onde está Deus? Se o nosso país está caindo na decadência, onde está Deus? Eu quero te responder com Isaías capítulo 6, verso 1. O Senhor está no seu alto e sublime trono. Pastor, mas eu estou passando pela maior crise da minha vida. Onde está Deus? Ele não está vendo. Eu quero te dizer, o Senhor está no seu alto e sublime trono. Mas o Brasil está numa instabilidade política e econômica. Onde está Deus? Deus está no seu alto e sublime trono. Responda isso para qualquer pessoa que te perguntar onde está o teu Deus. Diga, o meu Deus, eu aprendi com o pastor Billy, está no alto e sublime trono. Não importa a situação que você esteja passando, eu venho te dizer, o teu Deus é o governante do universo. Então no período de crise você precisa entender e ter uma visão clara primeiro do governo de Deus. Por mais que a tua vida aqui embaixo pareça desgovernada, você precisa ter uma visão de que o Deus ainda habita num trono. Ele não foi destronado, Ele ainda governa todas as coisas, e na soberania dEle, Ele está no controle da tua vida. Primeira coisa, período de crise é isso. Segunda lição para o teu período de crise: você precisa ter uma visão clara do caráter de Deus. Repita comigo, uma visão clara do caráter de Deus. Versículo 3 nos mostra isso. E clamavam uns para os outros. Ali Isaías no verso 2, se você vê na tua Bíblia, ele vê serafins. O que são serafins? São seres angelicais que só aparecem aqui na Bíblia. Não tem outro lugar na Bíblia que você vai encontrar essa palavra. Serafim só aparece aí em Isaías 6. É um ser angelical que fica perto do trono de Deus. A palavra serafim em hebraico, que é o idioma original do Antigo Testamento, significa chamas ou aquele que é flamejante. Serafins são seres que são flamejantes, estão em chamas. E eles possuem 6 asas. Com 2 cobrem seus rostos, com 2 cobrem seus pés e com 2 eles voam. Só aparece aqui na Bíblia esse ser. E eles estão clamando, eles estão em um coro cantando a Deus. Não sei se você percebeu. Mas eles estão cantando o caráter de Deus. E ensinando para nós a segunda lição no período de crise. Tem uma visão clara do caráter de Deus. Eles dizem, no verso 3, acompanha comigo na tua Bíblia, verso 3. Santo, santo, santo é o Senhor. Você percebeu que a palavra santo é repetida 3 vezes aqui? Sim ou não? Nós chamamos isso de trissagion. O que é o trissagion? É o atributo de Deus e é o único atributo de Deus que expressa a essência de Deus. Deus, Ele não é apenas uma vez santo. Quando você diz, aquela pessoa é santa, você está definindo. Quando você diz uma vez, santo, você define. Quando você diz 2 vezes na cultura judaica do Antigo Testamento, santo, santo, você enfatiza. Agora, quando você diz 3 vezes santo, você coloca num grau superlativo. Ele é perfeitamente santo. A essência do caráter de Deus é santidade. Ele não é só santo, ele não é só santo, santo, mas ele é santo, santo, santo. A Bíblia não diz que Deus é 3 vezes amor. A Bíblia diz que Deus é amor em 1 João. Mas ela não diz que Deus é amor, amor, amor. A Bíblia também não diz que Deus é justiça, justiça, justiça. A Bíblia também não diz que Deus é bom, 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 nem que Deus é soberano, soberano, soberano. Mas o único atributo de Deus que recebe uma forma tríplice é a santidade de Deus. Mostrando para nós que a diferença do amor de Deus é que até o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a bondade de Deus é santa, a fidelidade de Deus é santa.
Agora você me pergunta, mas o que isso tem a ver comigo, pastor? O senhor está me dando uma aula de teologia aí? Isso daí não me interessa. Eu vou te dizer o que tem. Agora eu vou trazer para o teu chão. Agora eu vou trazer para o chão da fábrica agora. Para você que, assim como eu, tem que levantar às 6h30 da manhã para trabalhar. Vou trazer para você. Por que você tem que saber e conhecer o caráter de Deus? Para que você possa entender nos períodos de crise. Para que você possa compreender que se Deus está permitindo ou permitiu que você passasse por esta crise, não foi por um motivo mau, porque Ele é santo. Ele permitiu que você estivesse passando por isso. Vai permitir que você passe por crises. Está permitindo que você esteja passando por uma crise, porque Ele sabe que isso vai trazer um bem para você. Por isso que tem que entender a santidade de Deus. Alguns dizem, né? O pastor faz teologia também, né? Está cursando. Alguns dizem que teologia é só, né, teoria. Muito pelo contrário. A teologia, ela é prática. Eu entendo na teologia que o Senhor é 3 vezes santo para entender o quê? Que se hoje eu não estou conseguindo pagar meus boletos, que se eu estou com uma doença terminal, que se eu estou com meu parente no hospital, que se eu estou precisando de um emprego, que estou desempregado, minha família está passando fome, é para entender que se Deus está permitindo que isso aconteça, é porque isso vai me fazer o bem. Deus permite que nós passamos pelo deserto, meu irmão, para aprendermos algumas lições. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Quando você era bem pequenininho, e o teu pai não te deixava você brincar com fogo, não deixava você sair para a rua, bem pequenininho, né? Não deixava você sair sozinho, não sei. Ou quando você era adolescente, teu pai não deixava você sair lá para a festa que você gostava de ir. Você pensava, né? Esse daí é o pior pai do mundo. É o pior pai do mundo. Porque você não conhecia o caráter do teu pai. Se o teu pai não deixava você brincar com fogo ou sair sozinho na rua, é porque não é porque ele te odiava e não queria ver você se divertir, não. É porque ele te amava e queria te proteger. Quando você cresceu, você entendeu. Quando você virou pai e o teu filho nasceu, você aí entendeu. Ah, é por isso que meu pai não deixava eu brincar com fogo, porque senão eu ia me machucar. Você entende porque da proibição dos seus pais quando você era pequeno. O que eu estou querendo dizer? Hoje Deus proíbe muitas coisas e Deus me manda para te fazer entender o porquê que Ele está proibindo algumas coisas na tua vida e o porquê que Ele está deixando algumas crises virem. Porque Ele está protegendo você, está ensinando você, está dando maturidade para você, está enrijecendo a sua carcaça. Aleluia! Ele deixa você passar pelo deserto. E se tiver que ficar 40 anos no deserto para aprender uma lição, Ele vai permitir que fique 40 anos no deserto para aprender uma lição. Aleluia! Essa é a essência do que você precisa entender. Deus, isso todo mundo já sabe, não te livra do deserto, mas te livra no deserto. Deus não te livra da fornalha de fogo ardente, mas Ele te livra na fornalha. Você vai passar pela fornalha, porque às vezes nós precisamos entender algumas lições. Quem está me entendendo, diga amém. Assim como você, umas vezes precisou, né? Dar umas chineladas lá no... Sim ou não? No teu filho, para ele aprender que ele tem que te obedecer. Assim Deus faz com os seus filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Para me encerrar. Terceira lição, quando você passar por um período de crise e quando você precisar de uma palavra de consolo, você que vai levar para a tua casa, você precisa ter uma visão correta de você mesmo. Aleluia. Quantos entenderam? Diga amém. Então é isso. As 3 lições que o pastor te ensinou hoje. No período de crise, você precisa ter uma visão correta do governo de Deus. Você precisa ter uma visão correta do caráter de Deus. E você precisa ter uma visão correta a respeito de você mesmo. Por que uma visão correta a respeito de mim mesmo? Versículo 5 da tua Bíblia. Acompanhe comigo. Os irmãos me perdoem que não tem Bíblia, que eu gosto de acompanhar a Bíblia. Versículo 5 diz assim. Então olha o que Isaías diz. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, ele tem uma visão correta do governo de Deus, do caráter de Deus, e agora ele tem uma visão correta de si mesmo.
Ele entende que ele é um homem de lábios impuros. E por que, pastor, que eu preciso ter esse entendimento quando eu estou passando por períodos de crise? Para que você possa entender que você é dependente dele. Para que você possa entender que com a força do teu braço você não conseguirá fazer nada. Que você é dependente tanto de Deus quanto dos servos de Deus, dos pastores. Aleluia. É dependente, porque hoje Deus não aparece para você, né, lá no teu quarto, lá uma luz brilhante, fala, meu filho, não. Deus fala através da palavra dele, através da pregação. Deus fala através do servo de Deus, né, através dos pastores, através dos seus servos. Ele fala hoje para você, para a igreja. Então você precisa entender a dependência de Deus no período de crise. Uma visão correta a respeito de você. Isto é, as crises, presta atenção, e eu já vou partir para o encerramento. As crises, elas permitem com que você faça a viagem mais difícil de ser feita. Um poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade, em uma poesia, se utilizando da graça comum, que é o dom de Deus para os homens caídos, falou e disse algo que é uma verdade. Ele disse que o ser humano, ele já fez as viagens mais difíceis. Hoje você consegue ir para o Japão, para a Europa, para qualquer lugar do mundo, se você tiver dinheiro, é claro, mas você consegue viajar para qualquer lugar do mundo hoje. O ser humano, inclusive, já conseguiu fazer viagens para lugares do universo. Mas até hoje o ser humano não conseguiu, e é muito difícil para o ser humano explorar, colonizar e descobrir, e fazer a viagem mais difícil de todas, que é a viagem para dentro de si mesmo. O período de crise permite que você faça a viagem mais difícil de todas, que é a viagem para dentro de você. Quem me entendeu, diga amém. Não foi muito complexo? Acho que não, né? Ou seja, quando você está passando por crise, é aquele momento que você senta e começa a refletir no que te levou àquela crise. E você começa a olhar para dentro de você e perceber coisas que até então você não tinha percebido. Porque é isso que o fundo do poço nos permite fazer. Enquanto você não está no fundo do poço, você está aqui na superfície, você consegue olhar para a tua esposa, depositar esperança no teu emprego, depositar esperança no teu dinheiro, na poupança, depositar esperança em qualquer coisa. Agora, quando Deus permite você passar e ir até o fundo do poço, no fundo da crise, não resta nem outro personagem para você olhar e depositar a tua esperança. Você não consegue depositar esperança em político, em economia, em Brasil, nem mesmo em igreja. No fundo do poço só restam dois olhares para você fazer. O primeiro deles é para dentro de você. Se imagina aí no fundo de um poço escuro, lá no fundo. Você só consegue olhar para duas direções, ou para dentro de você, que é a direção mais difícil de se olhar, mas existe outra direção que você consegue olhar também, que é só no fundo do poço que você fica condicionado a enxergar. A primeira é para dentro de você, e a segunda é para o alto. No fundo do poço, ou você olha para você, ou você olha para cima, ou você enxerga Deus. Então às vezes Deus está permitindo você chegar no fundo do poço, e vai permitir algumas pessoas que estão sentadas nessa noite aqui, para você aprender a olhar para cima. Quem está me entendendo, diga amém. É por isso que nós precisamos entender essas 3 lições. Então grava no teu coração aí. Repita comigo. No período de crise, estou encerrando, vou encerrar e nós vamos orar. No período de crise, eu preciso ter, diga, uma visão clara do governo de Deus. Para todos nós gravarmos. Segundo, uma visão clara do caráter de Deus. Terceiro, uma visão clara de quem? De você mesmo. Viu como você esquece rápido? Por isso que é bom anotar.
Então essas 3 lições, Deus me diz que vão sustentar você no período de crise que você está passando ou que você vier a passar. Quem está me entendendo, diga amém. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos orar. E eu quero te dizer que Deus é fiel. E a fidelidade de Deus é santa, como você aprendeu nessa noite. Feche teus olhos, eu quero orar com você.